Vamos para a nossa penúltima aula de trabalho em equipe. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre a importância, né, de trabalho em equipe e alguns cuidados que nós temos que ter também ao trabalhar em equipe. Então, eu vou começar falando um pouquinho, uma frase do Ayrton Senna que eu gosto bastante, né, que ele fala em relação ao trabalho da equipe, né, todo mundo, apesar de não ser da época de vocês aí da Fórmula 1, né, o Ayrton Senna, acredito que todo mundo conheça, né, pela história dele, a representatividade dele, né, para o povo brasileiro, vocês já devem ter ouvido pelo menos falar, né. Então, ele tem uma reflexão que diz assim, que eu sou parte de uma equipe, então quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Então, esse seria, né, o ideal, né, de uma pessoa quando ela reconhece que o sucesso dela, né, que o fato, né, dele conseguir ser campeão tantas vezes, dele ser uma pessoa tão vitoriosa, não se deve só a ele, mas sim ao trabalho de toda a equipe, né, que está por trás, né, a gente ali desde os mecânicos, como eu dei o exemplo na aula passada, né, dos times aí, das equipes, né, então, não é ele, né, ele é o campeão. Toda a equipe é campeã, né? É um esforço de todas as pessoas ali, um esforço conjunto para que se alcance o sucesso. Então, da mesma forma, é nas empresas, né? A gente só consegue o sucesso quando, com essa junção de esforço de todas as pessoas que estão trabalhando ali, todas as pessoas que estão envolvidas, né, numa determinada tarefa. E a pergunta para vocês hoje, você sabe trabalhar em equipe? Então, hoje, como eu falei na aula passada também em relação ao relacionamento interpessoal, trabalho em equipe é uma das habilidades mais valorizadas hoje no mercado de trabalho. Então, as empresas, elas querem profissionais que saibam se relacionar, né, que tenham essa capacidade de relacionamento interpessoal, e que saibam trabalhar em equipe, né? Saibam compartilhar os seus conhecimentos, saibam trabalhar em conjunto, e enxerguem que sozinhos, né, elas não vão conseguir atingir um objetivo, né? Que a gente tem que reunir ali um pouquinho do conhecimento de cada um, né? É a soma das competências individuais que vai dar o resultado, né? Então, por mais que cada um tenha as suas habilidades, as suas competências, o seu conhecimento, né? É quando a gente junta todas essas experiências que a gente vai conseguir alcançar o sucesso, que a empresa ela vai conseguir ser mais competitiva. Vou colocar um videozinho para vocês aqui que vai falar mais um pouquinho sobre a questão do trabalho em equipe. Ele é do consultor, de um palestrante, Daniel Godry. É um videozinho também para a gente refletir sobre o trabalho em equipe. Tem um ditado africano que eu gosto muito, na realidade é de uma tribo africana, que diz assim: quando as teias de aranha se juntam, consegue prender um leão. Vou repetir: quando as teias de aranha se juntam, consegue até prender um leão. O que quer dizer com isso? Que em equipe nós somos muito melhores que sozinho. Você trabalhando em equipe, você consegue resultados muito melhores do que sozinho. Juntos nós somos melhores do que sozinhos. E a gente precisa entender isso, por quê? Porque toda a nossa vida foi ensinada ao contrário, que a gente precisa ser o melhor sozinho, que precisa trabalhar sozinho. A minha geração passou a fase de escola inteirinha sendo ensinado que a gente precisava ser o melhor da sala, que tinha que fazer as provas individualmente, que tinha que decorar mais do que os outros, que tinha que responder melhor as provas mais certas do que o outro, sempre pensando em ser sozinho. Dificilmente trabalhava em equipe. O resultado disso tudo é que você começa a criar um bando de pessoas que são ótimas sozinhas, mas quando se juntam com algumas outras pessoas, com equipe, o resultado é muito pior, porque começa a haver concorrência, começa a haver brigas na equipe que deveria se juntar para fazer algo melhor. Então pense no seguinte: se você juntar vários fiozinhos
da teia de aranha, você consegue prender até o leão. Será que não está na hora de a gente juntar a nossa equipe, juntar o nosso pessoal e conversar para que cada um de nós dê o seu melhor? Claro que a gente tem diversidade, mas nós temos que procurar unidade na diversidade. Busque a unidade na diversidade. Trabalhe em equipe. Procure ser melhor juntos do que sozinho. Os resultados são muito melhores. Se você gostou desse assunto, curta e compartilhe. Entre no nosso site oficial, no godri.com.br, ou também pode entrar inscrever-se no canal do YouTube. Então, como ele fala no vídeo, muitas vezes nós somos ensinados a pensar individualmente, né? A agir cada um por si, né? Quem que nunca ouviu essa frase, né? Cada um por si, Deus por todos, né? Mas ela é uma frase já ultrapassada, mas que ainda faz parte aí da mentalidade, né? Das atitudes de muitos profissionais que realmente acreditam que sozinhos eles são melhores, né? Que eles não precisam de ninguém para ter sucesso, né? Que eles são autossuficientes, e isso é uma falsa ideia, né? A gente não consegue alcançar sucesso, principalmente na vida profissional, né? No mercado de trabalho, se você não souber compartilhar conhecimento, se você não souber trabalhar em equipe, se você não dividir, se você não compartilhar, se você não trocar experiências, se você não conversar, não se comunicar com o restante da equipe, né? Então, um dos fatores que dificultam o trabalho em equipe é justamente essa questão do individualismo, que é o pensar só em mim mesmo, né? Você agir achando que você não depende de mais ninguém, que sozinho você é capaz de tudo, né? A falta de objetivos também, ela dificulta bastante o trabalho em equipe, quando a pessoa não sabe onde ela quer chegar, né? Ou não conhece o objetivo da empresa, onde a empresa quer chegar, qual que é o objetivo da empresa, qual é a meta, né? Qual é o objetivo a ser alcançado. Outro fator que dificulta o trabalho em equipe, quando eu tenho uma liderança despreparada, quando esse gestor ele não consegue unir essa equipe, porque qual que é o papel do gestor, né? Um gestor, vamos pensar num administrador. O administrador ele não consegue fazer todo o trabalho sozinho, né? Ele precisa de uma equipe, ele precisa de profissionais qualificados, ele não tem conhecimento de todas as áreas, né? Então, você vai administrar uma empresa, você vai ter que contratar profissionais, você vai ter que contratar uma pessoa lá para o financeiro, você vai contratar uma pessoa para a área de recursos humanos, você vai contratar uma pessoa para a área de contabilidade, para compras, para vendas, para, né, para todas as áreas da empresa. Então, é você que tem que administrar toda essa equipe, você tem que fazer com que essa equipe compartilhe os conhecimentos, que o conhecimento de um profissional complemente o outro, né? E que todos juntos possam alcançar o objetivo da empresa. A falta de comprometimento é outro obstáculo, né? O trabalho em equipe ele só vai funcionar quando todos estão comprometidos, quando todos estão motivados, engajados, né? Tentando fazer o seu melhor. Então, eu preciso que todos se comprometam, que todos tenham o mesmo objetivo. A inflexibilidade, o que é isso? Aquela pessoa que ela não muda de ideia, aquela pessoa que, né, que ela se acha dona da razão, que ela acha que ela não precisa dar opinião, ela não precisa ouvir ninguém, ela não muda o seu ponto de vista, né, gente? Nós precisamos disso, a gente tem que aprender e todo dia a gente está aqui para aprender. Independente da idade, das nossas experiências, do nosso conhecimento, todo dia nós aprendemos alguma coisa nova. Então, nós temos que ouvir, aprender a ouvir, muito mais do que falar, aprender a ouvir, a trocar a experiência, a ser capaz de mudar o seu ponto de vista. Então, esquecer essa ideia que eu tenho uma opinião formada sobre alguma coisa, isso às vezes é sinônimo de burrice. Isso não é inteligência, isso é burrice, né? A gente tem que aprender a ouvir e mudar a nossa opinião, mudar o nosso ponto de vista em relação a algum fato, alguma situação, algum conhecimento que a gente não tem domínio. A gente tem que ter humildade para reconhecer, às vezes, quando a gente não tem todo o conhecimento de uma determinada área. Ter humildade para aprender, para ouvir o outro. Então, a flexibilidade é importante quando a gente trabalha em equipe. Falhas de comunicação prejudicam muito
as equipes, né? Quando não existe esse alinhamento, quando as pessoas pensam cada uma por si, quando não existe comunicação dentro das equipes, o que acontece? Informações desencontradas, trabalho duplicado, né? As pessoas não se conversam, isso aqui pode deixar que eu resolvo, não, isso aqui sou eu que resolvo, não está delimitado as funções de cada um, então as pessoas acabam, né, como a gente fala, batendo cabeça, né? Acaba duas pessoas fazendo a mesma atividade ou deixando de fazer. Já ouviram aquele ditado que cachorro que tem 2 donos, ele morre de fome, né? Ou ele come demais ou ele morre de fome. Por quê? Se eu tenho 2 pessoas ali que estão cuidando, uma fica esperando que a outra faça, acaba que ninguém faz nada, né? Então, a gente é muito importante a comunicação, né? A gente tem a fala, a distribuição das tarefas, capacidade de ouvir, né, os colegas de trabalho, saber o que cada um está fazendo, né? Não querer né, passar por cima do outro, né? Então sempre se comunicar, né, conversar, tirar as dúvidas, definir o que cada um vai fazer, qual que é a tarefa, né, de cada um, delimitar as atividades. Então tudo isso tem que estar bem claro para que as coisas corram bem no dia a dia. Desvalorização do trabalho do colega, a gente nunca fazer isso, né? Quando aquela pessoa ela acha que ela sabe mais que o outro, ela desmerece, né, o trabalho do colega, desfaz do colega, né? Ele acha que ele é o sabe-tudo, que só ele tem conhecimento, que ele é experiente, que ele é importante, né? Fica aquela coisa que eu sou melhor, eu sei tudo, eu que faço, eu que mando. Isso não cabe, gente. Esse tipo de comportamento não cabe quando a gente em nenhum espaço, mas principalmente quando nós estamos falando de trabalho em equipe, né? Então, dentro da equipe tem que reinar a harmonia, né? Eu tenho que pensar no bem-estar de todas as pessoas que estão envolvidas ali no processo, todas as pessoas que fazem parte daquele trabalho. Então, mais esse vídeo para a gente refletir sobre as atitudes, né? Aí, comportamentos, um pouquinho eu falei ali do que pode atrapalhar, né? O desenvolvimento aí do trabalho em equipe. Na sequência, eu vou mandar algumas questõezinhas para vocês analisarem, tá? Com base no que eu passei nas aulas anteriores e nessa, e com base nesses 2 vídeos, tá? Então, vocês vão fazer algumas análises, eu vou mandar um questionáriozinho aí no Google Forms, para vocês responderem aí, analisando o conteúdo da aula e os 2 vídeos, tá? Até já!